Meu nome é Cassandra. Tenho 33 anos e meu pai tentou me envenenar no meu aniversário. O único problema? Dei o veneno para minha irmã e meu sobrinho de 7 anos. Antes de contar sobre o segredo de décadas que transformou minha família em um campo de caça, deixe-me saber nos comentários de onde você está assistindo. Tudo começou, como costuma acontecer, com uma centelha de esperança. Por 6 anos, meu pai, Maxwell, me tratou como se eu não existisse. 6 aniversários, nenhum cartão. 6 natais, nenhum telefonema. Apenas silêncio. Então, na manhã do meu 33º aniversário, um pacote chegou. Uma caixa de papelão marrom simples. Dentro havia uma lata de biscoitos de açúcar lindamente decorados e um pequeno cartão rígido. A letra era dele, nítida, precisa e fria. Dizia, Feliz aniversário, pequena. Vamos recomeçar. Mas havia mais uma linha. Uma coisa que mal notei na época. Parabéns pelos 33 anos. É uma idade importante. A idade em que tudo mudou para Sarah. Sarah? Quem era Sarah? Eu não conhecia ninguém com esse nome. Ignorei. Talvez apenas um momento de idade. Um nome do passado dele misturado ao presente. Mas os biscoitos, eles me chocaram. Maxwell não a salva. Ele não fazia nada que exigisse paciência ou carinho. O gesto pareceu tão fora do comum que eu não sabia como reagir. Naquela tarde, eu ia visitar minha irmã, Elisa. Então, levei os biscoitos. Esperança é uma coisa perigosa. Depois de 6 anos sendo tratada como se fosse invisível, aquela caixa de biscoitos parecia uma tábua de salvação. Uma chance de finalmente ter o pai que eu sempre quis. Eu estava na cozinha iluminada e ensolarada da minha irmã. A caixa parecia uma frágil oferta de paz em minhas mãos. Elisa, a pragmática, ergueu uma sobrancelha. Biscoitos do papai? Perguntou ela, enxugando as mãos em um pano de prato. Desde quando o grande Maxwell Winters suja as mãos com farinha e açúcar? Eu sei, né? Estranho. Admiti, rindo nervosamente. Mas olha, ele me mandou uma mensagem. Disse que quer recomeçar. Nesse momento, meu sobrinho Owen, de 7 anos e obcecado por doces, entrou correndo na sala. Seus olhos brilharam como uma árvore de Natal. São para mim, tia Cassie. Olhei do rosto esperançoso de Owen para o cético de Elisa. Uma parte de mim, uma vozinha cínica que soava muito parecida com a do meu pai, sussurrou que aquilo era um teste, que talvez eu devesse guardá-los para mim. Mas eu queria compartilhar aquele momento, aquela pequena centelha de carinho paternal. Claro, meu chapa, eu disse, despenteando seu cabelo. São para todos nós. Elisa ainda hesitava. Não sei, Cassie. Depois de todo esse tempo, parece estranho. Talvez eu esteja ficando velho, pensei, mais para me convencer do que ela. As pessoas mudam. Deslizei a caixa sobre o balcão para ela. Vamos lá. É meu aniversário. Vamos aproveitar. Finalmente, ela cedeu e suspirou, e Alan comemorou baixinho. Sentamos à mesa da cozinha, a luz do sol entrando pela janela. Eles comeram os biscoitos. E eu apenas os observei, um calor estranho espalhando pelo meu peito que não tinha nada a ver com o sol. Pela primeira vez em anos, parecia que éramos uma família normal. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era ele. Então, disse ele, com a voz fria, sem emoção, como estavam os biscoitos? Oh, pai, eu disse, surpresa. Estavam ótimos. Dei para a Elisa e o Owen. Eles adoraram, principalmente para o Owen. Houve um silêncio instantâneo do outro lado da linha. Um silêncio pesado. Eu podia ouvir sua respiração, lenta, controlada e áspera, como ar escapando por entre os dentes cerrados. Você fez o quê? Disse ele finalmente. A voz dele, profunda, rouca, um rosnar que eu nunca tinha ouvido antes. Eu dei para a Elisa. Gaguejei. Eles adoram doces. Sabe como é? Minha voz tremeu. Então o rosnado explodiu em um rugido. Você deu. Sua garota estúpida e ingrata. Fiquei ali parada, paralisada. O telefone pressionou com força contra meu ouvido. Por quê? Porque uma caixa de biscoitos desencadearia tanta raiva. Não precisei esperar muito por uma resposta. 2 horas depois, Elisa me ligou do hospital. Sua voz estava embargada, engasgada, assustada. Cassie, ela ofegou. Há algo errado com o Owen. Ele não consegue respirar direito. E eu me sinto tão mal. Os médicos dizem que é veneno.
O mundo estremeceu. Veneno? A palavra ecoou no quarto vazio onde, apenas um dia antes, minha esperança repousara. Larguei o telefone e afundei no chão, as palavras raivosas do meu pai ainda ecoando aos meus ouvidos. Não foi um erro. Era uma mensagem. E eu tinha acabado de entregá-la às duas pessoas que mais amava. A culpa me esmagava, um peso que dificultava a respiração. Eu havia ignorado meus instintos. Eu havia me alimentado de uma fantasia. E agora meu sobrinho lutava pela vida. O hospital era um borrão de luz brilhante e fria e o cheiro pungente de desinfetante. Encontrei Elisa sentada em uma pequena sala de espera cinza enquanto Alan estava sendo tratado na unidade de terapia intensiva pediátrica. Ela parecia tão pálida, tão frágil. Havia uma escuridão em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Os médicos confirmaram. Envenenamento por acnita. Uma erva rara e altamente tóxica, disseram eles. Às vezes é chamada de conito. E eles a rastrearam diretamente até os biscoitos. Foi quando conheci o detetive Eyes. Ele tinha 50 e poucos anos. Era alto, com o rosto cansado e abatido, parecia ter tido todo tipo de pesadelo. Ele não estava com frio, mas também não estava com calor. Seus olhos eram aguçados, como se pudessem ver tudo. Ele me ouviu enquanto eu lhe contava tudo, com uma expressão indecifrável. Então, disse lentamente, a caneta riscando o caderno. Seu pai, com quem você não fala há 6 anos, de repente lhe envia uma caixa de biscoitos caseiros e você os dá de presente. Assenti, sem saber o que mais dizer. E aí ele fica bravo? Perguntou. Bravo, corrigiu, com a voz fina e trêmula, como se eu tivesse feito algo terrível. E você não tem ideia do porquê. Balancei a cabeça. A vergonha me invadiu novamente. Não, sussurrei. Não sei o que eu estava pensando. Ele me olhou, estreitando os olhos ligeiramente. Suspeita. No mundo dele não havia coincidências, apenas motivos. Apenas suspeitos. Fui eu quem recebeu o pacote. Fui eu quem o repassou. Aos olhos da lei, eu era uma pessoa de interesse. Saí do hospital atordoada, movendo como um fantasma. Não pude ajudar Elisa. Eu nem conseguia ver Alan. Tudo que eu ouvia era a voz do meu pai, sua raiva e aquele nome estranho no cartão. Sarah. Parecia importante, como uma chave, mas eu não sabia qual porta abria. Só havia uma pessoa que talvez soubesse. A única pessoa viva que se lembrava do lado sombrio da nossa família. Minha tia Patrícia. Ela morava a 2 cidades de distância, a uma casa pequena e silenciosa que sempre cheirava levemente a lavanda. Livros estavam empilhados por toda parte, suas páginas amareladas e empoeiradas. Patrícia era a irmã mais velha da minha mãe. Depois que minha mãe morreu, ela sempre manteve uma distância cuidadosa do meu pai. Nunca entendi porquê. Quando liguei para ela, sua voz soou tensa. Quando cheguei lá, ela abriu a porta lentamente. Seu rosto estava pálido. Não posso, Cassandra, disse ela antes mesmo que eu pudesse falar. Suas mãos tremiam. Não me pergunte sobre ele. Tia Patty, por favor. Implorei. Minha voz. Embargou. Elisa e Alan estão no hospital. Papai me mandou biscoitos, envenenados. Ele estava atrás de mim. Fiz uma pausa e respirei fundo. Ele mencionou um nome. Sarah. Disse que tudo mudou para ela aos 33 anos. Era como se alguém tivesse drenado a cor do seu rosto. Lentamente, ela deu um passo para trás e afundou na cadeira mais próxima, suas forças esvaindo. E então, ela me contou tudo. A verdade jorrou dela, quebrada, dolorida, com décadas de vida. Maxwell tinha uma irmã gêmea. O nome dela era Sarah. Segundo Patrícia, meu avô, um homem que eu conhecia apenas por fotos antigas e histórias frias, era um fanático religioso, obcecado pela pureza. Ele acreditava que Sarah era contaminada, amaldiçoada. Até então, quando ela era apenas uma adolescente, ele começou a realizar estranhos rituais de purificação nela. Ele a envenenou lentamente com ervas. Ele misturou pequenas doses de toxinas em sua comida. Ele acreditava que isso purificaria sua alma. E Maxwell, seu irmão gêmeo, apenas observava. Ele nunca o impediu, sussurrou Patrícia, com lágrimas correndo pelo rosto. Ele apenas observava, anotava. Os rituais destruíram a mente de Sarah. Aos 33 anos, ela sofreu um colapso total, um episódio psicótico, e foi internada. A família a apagou. Agiam como se ela nunca tivesse nascido. Nunca tivesse sido real. Meu corpo congelou. A comida envenenada. Os rituais. O número 33.
Não era apenas um novo plano cruel. Era um ciclo, um legado, uma maldição familiar. Engolia em seco. Minha mãe, disse baixinho, as palavras caindo na boca. Ela ficou doente por anos antes de morrer. Papai sempre dava a ela seus chás especiais, suas misturas. Patrícia não conseguia me olhar. Ela apenas assentiu, o corpo inteiro tremendo enquanto soluçava. E então, ela se levantou. Caminhou até uma pequena e velha escrivaninha de madeira no canto. De uma gaveta escondida, tirou algo minúsculo e enferrujado. Uma chave. Sua mãe sabia que algo estava errado. Sussurrou ela, colocando a chave na minha mão. Antes de morrer, ela alugou um pequeno armazém. Guardou algumas coisas lá. Coisas que não queria que ele encontrasse. Eu nunca soube o quê. Tinha medo de olhar. A chave pesava na minha mão, não apenas pesada, mas também pretensiosa. Não era mais apenas a chave de um armazém. Era a chave da verdade. E, no fundo, eu sabia que precisava usá-la. O armazém era um daqueles lugares frios, cinzentos e anônimos nos arredores da cidade. Fileiras de portas de metal, sem janelas, e um silêncio que ressoava nos ouvidos. Armazém 237. O ar estava viciado. Cheirava a poeira e papel velho. Coisas esquecidas. Dentro, havia caixas com as coisas da minha mãe, roupas velhas, álbuns de fotos, alguns livros, pedaços da vida dela. Bem no fundo, guardado em uma caixa de chapéu redonda e gasta, eu o encontrei. Um pequeno diário com capa de couro. Minhas mãos tremiam ao abri-lo. A primeira metade foi calorosa. Estava escrita com a letra familiar da minha mãe, alegre, amorosa. Anotações sobre mim e Elisa. Receitas que ela queria experimentar. Planos para o jardim. Seus pequenos sonhos. Mas, à medida que virava as páginas em direção ao final, a escrita mudou. Tornou-se confusa, trêmula, cheia de ansiedade. As entradas eram curtas, distantes, como se ela estivesse escrevendo através de uma névoa. 12 de outubro. Maxwell fez de mim sua especialidade novamente. Ele diz que é para minha saúde, mas me deixa tão cansada. Sinto que estou ficando mais fraca. 13 de novembro. Estou com frio o tempo todo. Meus pensamentos estão lentos, nebulosos. Maxwell me observa quando pensa que não estou olhando. Seus olhos, eles não parecem amor. Eles parecem um cientista observando uma cobaia. E então, a entrada final. A letra era quase legível, torta e frenética, como se sua mão mal conseguisse segurar a caneta. 21 de novembro, ele me chamou de Sara hoje. Sussurrou que a limpeza estava quase terminada. Ele disse que me purificaria, assim como tentara purificá-la. Deus me ajude. Estava tudo lá. A verdade. Uma confissão do túmulo. Minha mãe não morrera de uma doença prolongada. Fora assassinada. Lentamente, deliberadamente, pelo próprio marido. Dirigi direto para a delegacia, com os nós dos dedos brancos no volante. Corri para dentro e joguei o diário na mesa do detetive Hayes. Seu rosto mudou ao ler as últimas páginas. Primeiro, descrença. Depois, choque. Então, raiva fria e concentrada. Já chega, disse ele, em voz baixa. Vamos conseguir um mandado. A batida na casa do meu pai parecia um pesadelo. Esta era a casa em que eu cresci, mas agora, caminhando por ela com policiais, parecia assombrada. Não por fantasmas, mas pela verdade. Por dentro, estava impecável. Impecável demais. Mas o horror não estava na sala de estar. Estava nos fundos. Nenhum porão coberto de teias de aranha. Nenhum galpão escuro e assustador. O mundo oculto do meu pai era uma estufa. Impecável. Brilhantemente iluminado. Fileiras de plantas crescendo sob lâmpadas UV, cuidadosamente etiquetadas. Cada centímetro ordenado com uma precisão assustadora. De um lado, eu a vi. As folhas escuras e distintas de acenita, a aconite. Mas ela não estava sozinha. Havia dezenas de outras plantas, cada uma etiquetada em latim, cada parte de algum experimento maluco. Na parede havia um enorme quadro branco, coberto de tabelas, diagramas, gráficos, todos documentando doses, efeitos, cronogramas, resultados e nomes. O nome da minha mãe estava naquele quadro. Ao lado, uma palavra, fechado. Havia outros nomes também, nomes que eu não reconheci, mas a polícia sim. 2 deles. Estavam investigando casos ativos de pessoas desaparecidas da década de 1980. Maxwell Winters não era apenas um pai perturbado.
Ele não era apenas um assassino. Ele era um assassino em série. Mas enquanto policiais revistavam a casa, comodo por comodo, encontraram algo mais. Ele tinha sumido, desaparecido, como fumaça. As 48 horas seguintes foram um inferno. Meu pai estava agora em fuga. Imediatamente, uma caçada começou. Bloqueios, boletins, patrulhas. Mas eu sabia que ele não estava fugindo. Ele estava se escondendo, observando, julgando. Começou pequeno. Uma noite, abri minha porta e lá estava. Uma única flor de acnita perfeita. No meu capaz. Então as ligações vieram. Um número retido. A cada hora. Quando finalmente atendi. Silêncio. Apenas o som da respiração. Suave, lento, constante. Vi sombras se movendo do lado de fora das minhas janelas. Eu sabia que eu estava lá fora. Observando. Observando-me. Assim como ele observava. Minha mãe. Ele transformou minha vida em uma gaiola. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia dormir. Eu me sentia como um animal preso, e eu gostava disso. Eu era agora seu novo experimento. A fase final. E então fiquei sentado lá, na escuridão da minha sala de estar. Cortinas fechadas. Telefone na mão, esperando a próxima ligação. Ou eu deixava-me quebrar, ou eu mudava as regras do jogo. Medo e tristeza me esvaziavam, mas naquele vazio, algo mais começou a crescer. Uma raiva fria e dura. Ele queria uma apresentação. Queria um teste. Tudo bem. Eu o testaria. No dia seguinte, entrei na sala do detetive Eyes. Ele está me caçando. Eu disse, minha voz firme pela primeira vez em dias. Ele está esperando que eu ceda. Então, vamos armar uma armadilha. Cassandra, isso é muito perigoso. Ele alertou. É mais perigoso ficar aqui esperando. Eu disse com firmeza. Ele é obcecado pelo passado. Pela igreja onde a irmã dele teve colapso. Ele é obcecado por espetáculo público. Então, vamos dar um a ele. O plano era simples. Concordei em dar uma breve entrevista para uma emissora de notícias local. Pedi informações ao público e incluí uma frase bem específica. Eu só quero entender, eu disse, olhando diretamente para a câmara. Farei uma pequena cerimônia particular à memória da minha esquecida tia Sarah na antiga capela de St. James neste domingo ao anoitecer. Preciso deixar a memória dela descansar. Essa era a isca. A capela de St. James, a igreja abandonada onde a tragédia de sua família se desenrolou, era o cerne de sua obsessão. Eu sabia que ele não conseguiria resistir. O crepúsculo dentro da capela de St. James era assustador. O ar estava frio e úmido. Os últimos raios de sol filtravam-se pelos vitrais quebrados, banhando os bancos cobertos de poeira em vermelho e azul. Eu estava sozinho no altar, com um único buquê de lírios brancos nas mãos. Meu coração batia como uma britadeira, mas minhas mãos não tremiam. Lá fora, escondido entre árvores e muros de pedra em ruínas, o detetive Ayers e sua equipe esperavam. Ele saiu das sombras atrás do púlpito, silencioso como um fantasma. Não estava mais zangado. Seu rosto estava calmo. Seus olhos refletiam uma estranha decepção, quase paternal. Que espetáculo bobo, Cassandra, disse ele baixinho. Ela merece ser lembrada, respondi sem me virar. Sarah, ela era sua irmã. Ele se aproximou. Sarah era fraca. A purificação deveria fortalecê-la, mas a destruiu. Passei a vida aperfeiçoando o método, refinando-o. Sua mãe, ela era um experimento fracassado. Frágil demais. Ele me rodeou agora. Sua voz, um sussurro baixo e venenoso. Mas você, eu tinha tantas esperanças em você. Você tem a minha força. Os biscoitos, eles foram seu teste, sua ascensão. E você os jogou fora para os fracos. Você os escolheu em vez de mim. Finalmente, virei para ele, o homem que um dia chamei de pai. Você está errado, eu disse, minha voz enquanto a capela vazia. Você acha que isso é sobre força? Você se aproveita das pessoas que te amam, das pessoas que confiam em você. Isso não é força. Isso é covardia. Seu rosto se contorceu em um rosnado. Você parece sua mãe, quase no fim. Encontrei o diário dela. Eu disse, deixando as palavras cortarem o ar, eu sei o que você fez. E eu não sou nada parecida com a minha mãe. Ela estava presa. Eu não estou. Dei um passo à frente. E eu não sou a Sarah. Ela foi sua vítima. Eu me recuso a ser. Respirei fundo. Meu nome é Cassandra. Dizer meu nome, reivindicá-lo diante dele. Quebrou algo. O feitiço. O controle.
Sua máscara de calma superioridade se rompeu. Ele finalmente percebeu que não tinha poder sobre mim. Eu não era o espécime dele. Eu não era a filha dele. Eu era a mulher que o colocaria na prisão pelo resto da vida. Ele soltou um rugido gutural e investiu contra mim. Naquele momento, as pesadas portas da capela se abriram de repente. A sala estava lotada de policiais armados. Polícia. Par. Maxwell parou de repente, capturado pela luz ofuscante de uma dúzia de lanternas. Seus olhos se moveram descontroladamente, acuados. Estava acabado. Mas ele tinha um último movimento, um último ato de controle. Antes que alguém pudesse alcançá-lo, ele mordeu com força. Um estalo suave. Uma pequena cápsula escura. A Kenita. Sua arma preferida. Ele caiu de joelhos. Um sorriso torto em seu rosto, enquanto seu corpo se contraía. Ele completou sua própria purificação. Ele se apagou de um mundo que não podia mais controlar. 1 ano se passou. Elisa e Owen estão seguros, saudáveis e ilesos. Mas as cicatrizes, elas permanecem. Por muito tempo, o cheiro de assados me deixou doente. Mas aprendi uma coisa: você não pode deixar os monstros vencerem. Você não pode deixá-los roubar as coisas boas de você. Hoje, estou em um palco, não muito diferente do altar na capela. No entanto, esta sala está cheia de luz, cheia de vida. Estou falando em uma conferência nacional sobre abuso de saúde mental. Estou contando minha história, não para chocar, não para provocar pena, mas para aqueles que ainda estão em silêncio. Aqueles a quem dizem que estão exagerando. Ingrata, estúpida, fraca. Estou aqui para dizer a eles: sua voz importa. Sua verdade é uma arma. Quando termino, eu as vejo na primeira fila. Elisa, minha irmã forte e linda. E ao lado dela, tia Patrícia, não mais atormentada pelo medo, mas cheia de orgulho silencioso. Eles são minha família agora. Não construída sobre segredos ou veneno, mas sobre verdade e resiliência. Eu saio do palco e caminho em direção a eles, em direção à luz. Deixo a sombra do meu pai e seus fantasmas finalmente para trás. Meu nome é Cassandra Winters e eu sou uma sobrevivente. Obrigado por ouvir minha história. Não foi fácil compartilhar, mas acredito no poder de se expressar. Agora quero ouvir de você. Você já ouviu seu instinto, mesmo quando todos achavam que você estava errada. Deixe-me saber nos comentários abaixo. E se minha história significou algo para você, curta este vídeo e inscreva-se para mais. Isso realmente ajuda o canal. Obrigada.